Classificação com cara de Felipe Simeone e Flamengo está na final da Copa do Brasil. STJD emite efeito suspensivo e jogador pode jogar pelo Brasileirão. Corinthians gasta mais 500 mil, nada, mas morre na praia, como sempre. Chegando com notícias atualizadas do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do mundo, se inscreva no canal, senta o dedo nesse like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Galera, antes da gente começar a falar um pouco do que foi essa classificação maravilhosa do Flamengo, vamos falar um pouco sobre esse efeito suspensivo aí emitido pelo STJD. Neste sábado, dia 19, através do auditor Marco Aurélio de Lima Choi, do pleno do STJD, foi concedido o efeito suspensivo ao trio, formado por Alcaraz, né, do Mengão, o Kaká e o Yuri Alberto do Corinthians. Esses jogadores aí foram suspensos no jogo justamente contra o Corinthians na 25ª rodada pelo Brasileirão, aquele jogo que a gente perdeu lá por 2-1. Aquela treta toda que aconteceu. Antes, o Alcaraz tinha sido suspenso de 4 partidas e o Yuri Alberto de 2 jogos. Por já ter cumprido um jogo, o Charlie então ficaria fora de 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas com esse efeito suspensivo ele segue jogando. Vale lembrar que as decisões ainda cabem em recurso caso os clubes decidam aí pela tentativa de diminuir as penas. Bom, mas o mais engraçado disso tudo, que com aquela treta toda que houve no jogo, o causador de tudo isso foi o Yuri Alberto, o centroavante do Corinthians. Mas o STJD puniu o Charlie Alcaraz por 4 jogos, e deixando aí o Yuri Alberto somente com 2 jogos. É bem complicado entender nessa situação aí. Eu acho que o STJD aí tá querendo mais se aparecer. Mas enfim, é o futebol brasileiro. E galera, agora sim nós vamos falar um pouco dessa maravilhosa classificação do Flamengo, né? O Flamengo que começou o jogo aí com a escalação que a gente trouxe aqui no canal, mas acho que não seria muito diferente disso, né? Que foi com o Rossi, o Wesley, o Léo Pereira, o Ortiz e o Alexandro, né? E o Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Esse jogo, que já começou cercado de polêmicas entre Flamengo e Corinthians por conta da negociação pelo goleiro Hugo Souza, começou com os dois times se estudando bastante, uma marcação firme, onde nenhum nem outro conseguiam criar muitas jogadas. O Flamengo, ao contrário do último jogo que nós fizemos no Maracanã contra o Fluminense, já jogou melhor, já conseguiu reter mais a bola, trabalhar mais a bola no meio-campo, e isso dificultava o Corinthians de criar uma jogada mais ofensiva. Afinal de contas, o Corinthians, que já havia perdido o jogo pra gente aqui no Maracanã por 1-0, precisava do resultado. Até porque o nosso time estava jogando com o regulamento embaixo do braço e o empate pra gente já bastava uma vitória simples. Mas para o Corinthians eles precisavam de 2 gols de diferença. Mas a gente precisa pontuar algumas atuações no Flamengo nesse jogo. O Bruno Henrique, que já não vinha fazendo uma boa temporada pelo Flamengo, até que estava jogando bem, estava incomodando bastante. O Mateuzinho ali pelo lado direito do Corinthians foi responsável em cometer aquela falta e levantar o pé, acertar a cabeça do Mateuzinho e ser expulso, e quase que prejudicou a nossa equipe. Faltou muito pouco, porque é aquela máxima do futebol, ele não teve intenção de fazer a falta, ele não teve a maldade, mas ele assumiu o risco e acabou sendo expulso. Então o Bruno Henrique precisa tomar mais cuidado com esse tipo de jogada, porque é a 6ª expulsão do Bruno Henrique por faltas sem sentido, faltas bobas. Então, ele precisa tomar muito mais cuidado, que uma hora ele pode prejudicar a gente e prejudicar de forma contundente. Já o Gabriel Barbosa, o Gabigol, é aquilo que a gente vem vendo sempre. Já é a 4ª partida, é a 4ª chance que o Felipe Luiz dá para o Gabigol e ele não desempenha o futebol que o torcedor deseja. E não vai voltar a desempenhar o futebol
que o torcedor deseja. A expectativa do torcedor é que o Gabriel volte a jogar como ele jogava em 2019. Mas ele não vai mais jogar como ele jogava em 2019. Agora a gente vai falar do Gerson, cara. O que a gente pode falar do Gerson? O Gerson é um jogadoraço. O Gerson é um jogador que vai disputar a Copa do Mundo. O Gerson é um jogador que bota a bola embaixo do braço e domina o meio-campo do Flamengo. E eu posso dizer que uma das principais dificuldades do Corinthians no jogo, de criar as jogadas que precisava, era porque o Gerson dominava esse meio-campo retendo a bola, escondendo a bola, armando algumas jogadas e fazendo a bola circular, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique e da substituição que o Filipe Luís fez. Outros dois jogadores que arrebentaram na partida foi o Rossi e o Pulgar. O Pulgar correu demais, marcou demais, e o Rossi, com a experiência de um goleiro importante que faz a diferença na hora de um jogo decisivo, igual foi o jogo contra o Corinthians e que nos deu essa classificação. Principalmente depois daquela defesa que ele faz naquele chute do Yuri Alberto. Agora eu preciso pontuar uma outra coisa muito importante, que foi a arbitragem do seu Anderson Daronco. Não deu cartão por várias faltas do jogador do Corinthians no meio-campo, se eu não me engano o nome dele, Xavier. Ele não deu o cartão no agarrão do Arrascaeta, que merecia o cartão vermelho. A cotovelada do Mateuzinho no BH no primeiro tempo, a simulação do Yuri Alberto tentando cavar o pênalti. A gente precisa ficar de olhos muito abertos com esse tipo de situação que vem se repetindo a cada jogo do Flamengo. Isso é uma falta de respeito com o Clube de Regatas do Flamengo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você ficou assustado com a substituição do Filipe Luís na partida? A partir da expulsão do Bruno Henrique, que foi, se eu não me engano, aos 27 minutos do primeiro tempo, a gente acabou ficando com menos um jogador, e uma decisão contra o Corinthians lá dentro do Itaquerão poderia ser uma coisa bastante complicada. Mas o Filipe Luís foi muito corajoso em fazer a substituição que fez. Por isso eu brinquei aí de Felipe Simeone, porque em uma situação normal, você perde um jogador aos 27 minutos do primeiro tempo, numa decisão de semifinal de Copa do Brasil. O que você faz? Você tira um atacante, você coloca um volante, talvez, segura o jogo, dá uma recuada e fica naquela. Bom, eu preciso me defender. O meu adversário vai partir para cima de mim, então eu tenho que me defender. Então eu domino a bola aqui, fico trabalhando no meio-campo, e quando der para eu lançar uma bola ou fazer uma jogada que torne interessante para minha equipe, eu vou tentar fazer. Mas o Filipe Luís não fez isso, ele fez algo completamente diferente. Ele tira o Gabigol e coloca um zagueiro, e eu tenho certeza que você ficou assustado com isso. Eu também fiquei, eu achei, nossa, ele mexeu errado. Não, ele foi corajoso. Ele protegeu a zaga dele. O Corinthians, em um momento do jogo, estava alçando muitas bolas dentro da área. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, os jogadores tinham uma certa liberdade. Então, ele colocando mais um zagueiro, ele protegeu tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E ele colocando mais esse zagueiro, ele faz uma barreira de 5 jogadores no meio. E como o nosso meio-campo no jogo estava bem, estava circulando a bola, fazendo a bola circular, mantendo a bola, principalmente com o Gerson segurando bastante a bola, correndo para todos os lados, o Corinthians, que já tinha dificuldade, passou a ter mais dificuldade ainda. E as substituições do técnico do Corinthians não surtiram efeito. Justamente porque o nosso meio-campo vinha jogando muito bem, vinha marcando muito bem. E o Corinthians, que não é um time lá, essas coisas, não conseguia, tinha dificuldade de criar jogadas. Criou algumas oportunidades, mas nada que pudesse, nada que fizesse o Flamengo correr o risco de tomar um gol, por exemplo. E conforme o Filipe Luís ia mexendo no jogo, ia fazendo as substituições, ele ia organizando o time do Flamengo, ele ia ajustando essa marcação sem correr risco de a gente talvez levar um gol. Não que não fosse levar, porque o futebol tem dessas coisas. Às vezes você joga bem e perde o jogo, às vezes você joga mal e ganha o jogo. Mas eu acho que ele foi muito inteligente, ele foi muito corajoso, e a nossa classificação teve uma participação muito grande do nosso técnico. Por isso que eu brinquei com a frase aí, Felipe Simeone, porque ele montou uma retranca, uma super retranca, e o Corinthians ficou ali com aquela dificuldade e sem criar tantas oportunidades
e o jogo acaba terminando 0 a 0 e a gente classificando. Mas e você, torcedor? Você tá feliz com a classificação do Mengão para as finais da Copa do Brasil? Pô, eu tô feliz pra caramba. Me diz aí, deixa nos comentários o que você achou dessa atmosfera, de como foi o jogo, a sua opinião é muito importante. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificação e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Ajude o nosso canal a crescer. Para se inscrever aí, não paga nada, é de graça, aí eu volto com muito mais informações para você, com esse clima de felicidade. E se você quiser fazer parte aí do nosso grupo do canal do Instagram, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Vamos falar de Flamengo e vamos participar de algumas promoções por lá que eu quero muito fazer com você, tá bom? Um grande abraço, até mais, fui!